Olá, minha gente. Olá, minha gente. Estamos ao vivo. Vamos ver se algumas pessoas entram aqui no meu Face Live, que eu quero bater um papo com vocês. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Então eu posso contribuir com essa discussão da formação de preços de combustível. Quando eu fui governador, eu fixei a tarifa do ICMS estadual sobre o diesel em 12%. Era a mais barata tarifa do Brasil. Santa Catarina fez a mesma coisa. Mas enquanto que no Paraná o preço na bomba do diesel foi o mais baixo do país, em Santa Catarina não. Santa Catarina hoje, por exemplo, que ainda mantém esse mesmo imposto do Paraná, que o Paraná mantém esse imposto até hoje sobre o diesel em 12%, é o 6º mais barato do Brasil. Nós temos 27 estados. Então vocês veem que não é só o diesel e a sua alíquota do ICMS que estabelece o preço. Aqui no Paraná, nós tínhamos dito para o pessoal das bombas, dos postos, o seguinte: a tarifa é 12, mas se vocês não mantiverem o preço baixo, a gente imediatamente altera a tarifa do diesel. Eu, então, tomei essa medida. E por quê? Porque o aumento do preço da gasolina encarece todos os produtos, encarecendo o transporte. Prejudica o produtor rural, prejudica o comerciante, porque aumenta o preço de transporte das mercadorias. Eu tomei essa medida. E outros estados tinham tarifas muito altas de diesel. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que estão me acompanhando para uma coisa. Quando eu fui governador, e eu fui por 3 vezes, o Lula era presidente da República, depois a Dilma. E com esta carga de impostos alta sobre os combustíveis, nós não tínhamos combustíveis altos, a gasolina era barata. Hoje, a carga tributária é a mesma. A gasolina, o diesel, os derivados estão caríssimos. E só houve esse aumento brutal de preço em razão de um fator. Quando o parente que representa o liberalismo econômico, e dizem alguns que representam os interesses dos Estados Unidos e das grandes multinacionais do petróleo, a Exxon, a Shell, a Texaco, esses pessoais 7 irmãs que tanto mal fizeram ao mundo, provocaram guerra e genocídios para o controle da extração do petróleo e do refino, quando ele assumiu a Petrobras e tomou algumas medidas que ele diz que são liberais, mudando o sistema de cálculo de preço, é que explodiu. Então, se com esse tipo de imposto, e eu quero dizer a vocês que eu acho que todos os impostos do Brasil precisam ser revistos. Eles liberam, por exemplo, qualquer tributação do lucro do capital dos homens mais ricos, dos banqueiros. Os banqueiros pagam 0, mas qualquer trabalhador a partir de R$ 2.700 de renda já é tributado. O banqueiro que ganha bilhões de reais não tem tributação alguma. Então, você vê, é uma injustiça fiscal. Eu acho que isso tem que ser revisto. Mas eu insisto na tese. Não mudou a tributação de petróleo na última década. E ninguém reclamava do preço do combustível porque ele era barato. O que mudou foi o governo federal e a nomeação do parente e a administração da Petrobras. Esta foi a alteração feita. E o parente na Petrobras fez o quê? Passou a fazer o petróleo se subordinar à alta do dólar no mundo e à alta do petróleo no mundo. Ora, nós somos o maior produtor de petróleo do mundo, nós somos autossuficientes. Talvez não sejamos o maior, a Arábia Saudita está por ali, a Venezuela, mas nós somos um dos 3 maiores produtores de óleo no mundo. O parente desativa a produção das nossas refinarias em 25%, 30%. Eu vi agora há pouco no 247 o Zé Maria dizendo que tem uma refinaria no Nordeste que produzia 300 mil barris por dia, que foi reduzida para 160 mil. E o Brasil passa a exportar, ele é um grande produtor, óleo cru, basicamente para os Estados Unidos. Subiu 3,86 vezes a exportação de óleo cru e passa a comprar óleo refinado das refinarias americanas, a importar.
E com a política de trabalhar sempre acima do preço internacional, ele cria uma possibilidade fantástica para os importadores e os distribuidores privados. Parece que tinham, há anos atrás, aí em 2014, 40 ou 50 empresas privadas de distribuição de petróleo. Hoje são 300. Então, abriram um espaço para a privatização. E quando eles acabam com as refinarias da Petrobras, diminuem a capacidade das refinarias, eles estão abrindo a possibilidade para lucros fantásticos destas empresas. Porque a Petrobras, trabalhando com o preço do petróleo das suas refinarias lá em cima, acima do preço médio internacional, faz com que estas empresas possam comprar mais barato em determinados momentos, ganhando rios de dinheiro. Então, o problema não é concretamente, objetivamente, a tributação. Agora, o que o Temer, o Padilha e o Parente nos dizem? Não, nós podemos baixar se os estados baixarem os impostos. Olha, a estrutura tributária do Brasil é pesada, tem que ser revista. Eu disse a vocês, eu quando fui governador coloquei em 12% o diesel. Era o imposto mais barato do Brasil. Tem estados que colocam 30%. O Rio de Janeiro parece que tem o mais alto do país, na mão do Cabral, daquela gente lá. Mas era assim antes, e a gasolina e o diesel e os derivados eram baratos. Então, a mudança que houve, fundamental para esse aumento de tarifa, sem a menor sombra de dúvida, foi o Parente. E o Parente e o governo atual colocam no conselho de administração da nossa Petrobras, que foi criada para enfrentar as 7 irmãs, as exploradoras do petróleo no mundo. O Parente e o atual governo colocam no conselho de administração da Petrobras representantes da Exxon, da Texaco e de outras empresas multinacionais. Aí está o problema, é um problema de política. Então, é preciso entender isso. Agora, de repente me diz, é uma greve feita por lockout, pelos grandes donos de transportadoras. E na legislação brasileira, esse lockout, que é a greve de patrão, é crime. Mas vocês esperavam o quê? Que eles quebrassem, que não conseguem formar um preço? Eles fazem um contrato de transporte e hoje o diesel subiu mais de 100 vezes no último ano. Parece que teve uma semana aí que ele subiu 16 vezes. Alterado 16 vezes, eles têm que se defender. E os transportadores, os transportadores autônomos, que são, segundo me dizem, eu não tenho esse dado exatamente, até se alguém puder contribuir comigo, o pessoal do setor que estiver acompanhando esse Face Live, podia me ajudar. O dado que eu tenho é que 70% dos transportadores são autônomos. Eles estão quebrando, eles não conseguem trabalhar. Eu conheço pessoas, tem um sargento que trabalha comigo na estrutura do Senado, que acumulou dinheiro a vida inteira, e está aposentado agora, e com esse dinheirinho a mais que ele ganha trabalhando comigo, ele comprou uns caminhões e deu para um sobrinho operar. Ele vendeu esses caminhões por qualquer coisa, porque não podia ter rentabilidade nisso mais, em função da variação de preços do combustível e da retração da própria economia, que está quase parada em função daquela medida de sustar investimentos no Brasil por 20 anos, aquela estupidez. Então, minha gente, o problema hoje, sem a menor sombra de dúvida, é a orientação liberal do governo, a submissão aos interesses dos Estados Unidos, que estão ganhando fortuna, porque eles estão comprando óleo cru do Brasil e vendendo o nosso próprio óleo refinado a preços enormes para o nosso sistema de consumo, para a nossa Petrobras. A Petrobras está comprando horrores. Então é isso. Qual é a solução? A solução é tirar o Parente, mudar a política, e a solução fundamental é mudar a orientação do governo. Nós temos que ter um governo que defenda o Brasil, não defenda os Estados Unidos, a geopolítica norte-americana. O último governo, o do Lula, participou dos BRICS. É interessante isso também. É a multipolarização do mundo. Mas não vamos imaginar que a China e a Rússia agora vão defender os interesses brasileiros. Eles estão aí comprando terra
porque o Temer liberou a venda de terra sem limitação de tamanho para os estrangeiros. O embaixador da China me disse: estamos comprando para plantar cana. Vocês vejam bem, eles querem investir no Brasil para plantar cana, para diminuir a poluição lá com o uso do etanol. Mas não é nem um investimento produtivo, não dá emprego para ninguém. Eles defendem os interesses deles. Nós tínhamos que defender os nossos. Nós precisamos de um governo soberano, subordinado única e exclusivamente aos interesses do Brasil, dos brasileiros do emprego. O sistema liberal está explorando brutalmente os trabalhadores, mas os excluídos, que aumentam a cada dia, que não têm acesso ao trabalho, são ignorados. São tratados como um lixo social por esta visão ideológica que é a do parente, que é a do governo. O parente disse no Rio Grande do Sul, quando fechou aquele estaleiro, que ele não estava lá para fazer política social, que ele estava lá para atender os interesses dos acionistas da Petrobras. O Fernando Henrique lá atrás, inexplicavelmente, naquela história do dependentismo dele, vendeu 30% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Isso foi simplesmente terrível para o Brasil. O interesse de um acionista não é o interesse do país. Nós somos, sem sombra de dúvida, grandes produtores de petróleo. Nós devemos ter na bomba o petróleo mais barato do mundo. Mas não atribuam isso apenas à tributação pesada. Nós podíamos rever essa tributação. Mas não só essa tributação, tínhamos que rever a tributação do Brasil, que penaliza o trabalhador a partir de 2.700 e poucos reais já está pagando imposto de renda. E os milionários não pagam rigorosamente nada. Só o Brasil e a Estônia liberam as rendas de capital de qualquer tributação. É uma loucura isso. Então, minha gente, eu espero estar contribuindo para o entendimento disso. É claro que a greve é corporativa. É claro que o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Falta uma visão nacional. Essa greve devia ser para parar o Brasil, para reformular a estrutura tributária, reformular a condução da nossa economia. Mas a categoria dos motoristas autônomos, que faz uma greve que merece o nosso apoio, não tem essa amplitude de visão. Nós temos que continuar discutindo isso para elevar a consciência, não apenas dos autônomos do transporte, mas da população inteira. Só com a elevação da consciência. E a elevação da consciência é sabotada a cada dia pelas mentiras, chamam de fake news, né? As mentiras plantadas não na internet, pela qual eu converso com vocês agora, porque é o único veículo que eu tenho. Eu sou senador há 7 anos e meio e vocês não viram uma entrevista minha na Globo. A Globo divulgar alguma iniciativa que eu tenha tomado em favor do Brasil, porque eu estou lá para brigar pelo meu Paraná e pelo meu Brasil, ter divulgado? Não, é só tentando criticar, arrasar quem é nacionalista, quem é fiel aos interesses da nossa soberania, do nosso povo e dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores. Eu tenho proposto a exaustão na linha do Papa Francisco. Uma aliança do trabalho com o capital produtivo. O dinheiro é bom quando ele é investido numa empresa, quando ele cria empregos, quando ele viabiliza a vida decente para o trabalhador e a sua família. Agora, esse dinheiro vadio do financiamento da dívida pública, dos juros enormes sobre prestações, já se chegou a cobrar no Brasil, numa dívida, num cartão de crédito, 660% ao ano. Não existe no planeta Terra isso. Então, minha gente, é o capital financeiro contra o trabalho e o capital produtivo. E nós temos que apostar no Brasil. Uma ideologia nacionalista, desenvolvimentista, de Brasil soberano. E o líder disso hoje no mundo é o Papa Francisco. O Papa Francisco reabilita o catolicismo no planeta Terra, embora uma boa parte da igreja, vocês sabem, quer derrubar o Papa, façam críticas pesadas a ele. Mas é de uma lucidez extraordinária, eu digo brincando, apesar de ser argentino, é um sujeito formidável. Ele é formidável por ser argentino, por ser latino-americano, por estar ligado ao povo. Por que o Papa é assim? Porque ele era um padre
que frequentava a periferia da Argentina, as vilas miséria, andava de ônibus, fazia sua própria comida no apartamento que morava. Culto, inteligente, e de repente se transforma no chefe da Igreja Católica e imprime à Igreja uma visão econômica fantástica. A Congregação da Fé lançou um documento agora sobre economia que é fabuloso. Eu fiz um discurso sobre isso. robertorequião.com.br é a minha página. Se vocês estiverem interessados, acessam a minha página, vocês vão encontrar lá o meu discurso sobre a posição da igreja em relação à economia. Porque este mal agressivo do capital financeiro não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo inteiro. E nós precisávamos de um governo soberano que acreditasse no Brasil, devolver a dignidade ao povo brasileiro, mas a gente entender a chantagem que estão tentando fazer com governadores agora. Baixa o ICMS. Baixa o ICMS, que é a contribuição com que vive estados e municípios. A União concentra tudo, que é acabar com a contribuição de estados e municípios que estão quebrados, quase ingovernáveis, e favorece com isso quem? As multinacionais que estão tomando conta da distribuição do refino do petróleo no Brasil, com a Petrobras tendo destruída na mão do parente, que é um preposto do interesse norte-americano no Brasil. E nada contra os Estados Unidos. Eu adoro o povo norte-americano. Eu não falo nem mais em imperialismo norte-americano, porque esse crescimento do capital financeiro no mundo está desempregando nos Estados Unidos também. O que acontece lá, acontece aqui, acontece no planeta. Nós temos que resgatar uma visão fraterna na condução da economia. Como diz o Papa, o dinheiro é bom quando é investido numa fábrica, inova na tecnologia, oferece empregos e possibilidade de vida, mas não pode dominar o mundo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a concentração de riqueza e os milionários e ao povo. E o nosso governo hoje, corrompido ideologicamente com essa história de liberalismo, além da corrupção material que é demonstrada pelas ações da justiça, mais acertadas, menos acertadas e muitas vezes, ou quase sempre, ideologicamente direcionadas, está mostrando. Nós temos que resgatar a dignidade do povo brasileiro. Minha gente, vocês me acompanharam até aqui. Se vocês gostaram, acho que essas ideias, esse depoimento de um cidadão, de um brasileiro paranaense que foi governador por 3 vezes e que é senador pela 2ª vez, sempre fiel ao que acredita. Eu não me incomodo com o resultado eleitoral do que eu digo. O importante é que o mandato que o povo do Paraná me deu tem que servir para esclarecer as coisas e melhorar a consciência do Brasil num processo de mudança de opinião. E, como diz o Papa, de resistência contra o domínio de Mamon, que é o capital financeiro, o capital vadio da concentração, que esquece as pessoas excluídas como se fosse um lixo social e tende a explorar os trabalhadores como se está fazendo no Brasil com essa violência que se cometeu contra a CLT. Tinha que mudar alguma coisa da CLT? Sem dúvida tinha. Comecei uma parte da minha vida, depois de formado, como advogado trabalhista. Eu sei de barbaridades, mas as barbaridades podiam ser corrigidas. E o que se corrigiu não foi a barbaridade. Se realizou uma ação para liquidar o direito dos trabalhadores, a tranquilidade das famílias, reduzindo o salário, acabando com qualquer garantia de aposentadoria, tentando privatizar a aposentadoria, entregar essa massa de dinheiro para os bancos, como ocorreu no Chile, para a miséria e o desespero dos trabalhadores hoje. Minha gente, Brasil acima de tudo. Por isso, eu lancei, dentro do meu PMDB, uma candidatura, que é uma candidatura no momento de pesquisa de opinião. Será que o velho MDB de guerra que existe na base estaria disposto a voltar às ideias daquele documento Esperança e Mudança, desenvolvimentista, nacionalista, o partido das classes populares, o partido dos trabalhadores, das mulheres, da defesa das minorias e desligado das decisões do grande capital, completamente desligado do interesse do grande capital? Claro, nós não podemos destruir isso da noite para o dia e nem queremos, mas todas as decisões
de um banco central e de um governo popular tem que ser tomada pensando no emprego, no desenvolvimento, na segurança do país. Agora, de repente, estão ainda convocando o exército para enfrentar caminhoneiros que estão em greve desesperados porque não podem sustentar os seus negócios, as suas famílias, com essa loucura de mudança de preço de óleo diesel dia e noite. E de repente dizem, não, eles querem mexer no óleo diesel, já a gasolina pode ferrar, que é o conjunto da população que está calada. Minha gente, vamos abrir os olhos. E eu digo sempre, o resultado tem que ser eleitoral, temos que garantir as próximas eleições. E na eleição faremos a revolução. E na revolução democrática, o voto é a arma do soldado cidadão. Valeu, minha gente. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. E se acharam razoável o que este antigo político, governador por 3 vezes, senador por 2 vezes, prefeito de Curitiba, deputado estadual lá atrás, que nunca vacilou na defesa dos interesses da nossa gente, do nosso povo, do emprego e da soberania nacional, deem um RT, reproduzam, me ajudem a distribuir essa nossa conversa. Valeu, um abração.